Você já ouviu falar que videoaula reprova? Eu acho que isso é um dos mitos, né, mais disseminados hoje, que videoaula, estudar por videoaula, você vai reprovar em concurso público. Então, assim, talvez alguém já tenha lhe dito isso, e você, quando às vezes for estudar, por exemplo, pelo PDF, por exemplo, de matemática, que você às vezes não tem uma base sólida, ou então você foi estudar ali português e começou a ler, tipo assim, o PDF e ficou sem rumo ali, e quando chega na questão, por exemplo, em matemática, você não sabe nem pra onde vai, né? Você não sabe nem pra onde vai, e quando chega na questão de português, você acaba errando. Então, assim, nesse momento é que bate o desespero, né? Porque muita gente fala ali que realmente videoaula vai reprovar a pessoa, e você, quando pega ali um PDF, pega ali um material, você acaba, quando vai para as questões ali, não entende nada, principalmente se for uma matéria que não tem base. No direito você consegue fazer ali um PDF, ir pro PDF e aprender ali através de PDF questão no direito constitucional, direito penal, então é mais tranquilo para essas matérias. Mas o que a galera realmente nesse mundo não conta ali, né, porque a frustração quando você pega um material ou de matemática, um PDF, você lê, você não consegue fazer nenhuma questão. Aí você acaba fechando ali e decepcionando e deixando às vezes aquela matéria ali de lado. E você pega um PDF de matemática, no caso, e lê ali a questão e não entende nada. Mas isso não é só se você estudar pro PDF e ir para as questões, por exemplo. É se você também assistir a videoaula e para a questão. Porque, de fato, o problema, às vezes, vai estar na base que a gente não tem ali no ensino médio, né? De fato, ali, a gente, o ensino em si, se você não estudou num colégio particular, se não for um aluno ali de Olimpíada, você vai ter realmente uma dificuldade, vai demorar mais tempo essas matérias, né? Então, assim, você vai, às vezes, fica se imaginando, né? Eu tô dizendo isso porque acontece comigo. Fico me sentindo um burro na matéria que, de fato, às vezes, eu não vou conseguir aprender. Vai demorar a aprender o PDF, mas, tipo assim, às vezes, o videoaula, ele vai me dar uma direção melhor. Então, tem algumas matérias, né? Que vão te ajudar a estudar por videoaula. Às vezes, a pessoa fala que, videoaula é melhor, PDF é melhor. Não, na verdade, essa junção, você saber em qual matéria você vai colocar, por exemplo, a videoaula, em qual matéria você vai botar PDF, claro, com certeza, sempre, a leitura vai ser melhor do que a videoaula. Se você conseguir entender, se você conseguir fazer questão, porque você vai ganhar tempo. Videoaula você perde muito tempo para aprender pouco. Então você consegue entender mais na videoaula, mas você acaba absorvendo bem menos. É igual a matemática. Você vai colocar ali, vai assistir a videoaula do professor e vai entender tudo ali. O professor tá fazendo a questão, você não tá entendendo. Então quando você vai resolver a questão, naturalmente você vai sentir essa dificuldade. E o problema é esse, que quase ninguém estuda o concurseiro de fato, estudar de verdade. Sempre as pessoas elas querem dizer o quê? Isso aqui é meu método, funciona, isso aqui é meu método, funciona. Não existe isso de um método funcionar. Na verdade, às vezes, para uma matéria vai funcionar mais isso, para o João vai funcionar mais a videoaula, para a Maria vai funcionar mais o PDF naquela matéria. Então, normalmente o estudo você precisa se conhecer. Você precisa conhecer as ferramentas, né, as ferramentas que você tem, e você vai ali lapidando, vai testando, né? Quando você não está conseguindo aprender algo ali, você vai testando que de fato vai seguir para você. Eu passei, por exemplo, na primeira tentativa eu passei na PDF, e alguns meses de estudo, por exemplo, ali. Mas assim, eu utilizei videoaula, eu estudei PDF, eu resolvi muitas questões, eu fiz muitas redações. Então assim, eu não escolhi uma coisa ou outra. Eu acabei, de fato, utilizando ali todos. E um erro mais comum hoje é você dizer ali que só PDF funciona, só videoaula funciona. Não, na verdade, para cada momento do seu estudo, algo vai fazer sentido. Então, às vezes, você passa o dia ali consumindo conteúdos, como fazer melhor, como aprender matemática melhor, de um jeito, de outro, sendo que você precisa testar algumas coisas e ter paciência que o tempo vai passar para você aprender aquela matéria. E algumas matérias vão levar bem mais tempo. Tem algumas matérias que possivelmente você nem vai aprender. E tá tudo bem, não é por isso que você não vai passar no concurso. De fato, eu acredito nisso. Você não precisa saber todo o conteúdo. Você precisa aprender, fazer questão e acertar a questão, que é isso que realmente vai fazer diferença. De fato, o que acontece? Existe uma diferença ali enorme de você aprender e você sentir, ter a sensação que está aprendendo, né? E você fala sobre essa parte de aprendizagem. Ela fala que você vai aprender muito mais quando você precisa recuperar uma informação no seu cérebro. E é por isso que questões funcionam tão bem. É por isso que flashcard funciona tão bem. Porque assim, você vai ali se forçar a recuperar ali aquela informação que você tem. Então assim, quando você tenta lembrar uma resposta, de fato, você consegue criar ali conexões mais fortes ali, de fato, no seu cérebro. Por outro lado, quando você assiste ali um videoaula, fica maratonando, tem aluno que quer maratonar videoaula, não vou terminar de jeito penal todinho, né? Então, quando você começa a assistir conteúdo dessa forma, acredite, você vai terminar ali achando que aprendeu tudo e achando que terminou de fato a matéria. Só que você vai achar que sabe, mas de fato, você não sabe. Porque até quando a primeira questão aparecer, por exemplo, você pegar, assistir a videoaula, todas as videoaulas de matemática, aí você não faz uma questão. Quando você chegar na questão, você vai travar. E aí que tem esse outro lado, que da videoaula. Tem gente que diz que videoaula não serve por isso. E assim, eu discordo totalmente. Existem momentos do seu estudo que você precisa botar videoaula, né? Imagina quem já tentou aprender, que não é bom, que não tem base, como eu falei, matemática, raciocínio, contabilidade, informática, tecnologia da informação do zero ali, sem saber nada. Então assim, de fato, no seu estudo, a videoaula tem uma função importante. Só que você precisa entender uma coisa. A videoaula não vai te levar à aprovação. A não ser que você seja alguém ali muito fora da curva, que consegue aprender através ali da videoaula. E tem gente que tem, sim, mas você não pode se basear pela exceção. A videoaula é boa, principalmente porque ela quebra aquele bloqueio inicial da matéria. Imagina quando eu começo a ler ali um PDF que seja de direito civil, ou direito administrativo, que eu não entendo nada. Constitucional eu já consigo, mas direito administrativo que eu não estou entendendo nada, por exemplo, de licitação, e eu pego o videoaula, então o videoaula serve para aquele quebrar tipo um bloqueio inicial ali, uma resistência inicial que eu tenho, né? Ela ajuda o professor, ele me ajuda às vezes, eu entender algo que sozinho eu não conseguiria ver, né? Mas assim, o videoaula não pode ser de fato o seu destino final. Principalmente quando a gente fala que videoaula não seria a melhor técnica para você iniciar os estudos, iniciar assim e deixar o videoaula como seu fator principal. Primeiro, que você não está treinando leitura. Segundo, você vai gastar muito tempo. Terceiro, essa sensação de que você está entendendo e aprendendo sem estar aprendendo. Então assim, o videoaula ele te dá muito conforto. Então assim, o certo é, você escolher o quê? Você escolhe algumas matérias, uma, duas no máximo, para você ver um videoaula. Até porque tudo vai depender do seu dia a dia, de como você tem, quantas horas você tem para estudar. Porque de fato, se você tem 10 horas para estudar e você utiliza 5 para videoaula na semana e 5 para teoria, você vai avançar muito pouco. Com 10 horas fazendo isso, eu avançaria no máximo em 2 matérias ou 3.
é impossível eu avançar em mais matéria. Eu não vou conseguir, eu só vou ter a sensação. Então, assim, você pode utilizar essa videoaula como uma ferramenta de potencializar seus estudos. Como assim, João? Potencializar? Você poderia fazer o quê? Ao invés de você fazer só suas 10 atividades, 12, por exemplo, 8 que seja, você pegar em momentos livres, ou no momento que você está na academia, ou no momento que você às vezes está dirigindo, ou no momento que você está aí transportando ali, você escutar a videoaula. E pode ser a videoaula daquele conteúdo que você lê no PDF. Isso vai te ajudar, nos momentos livres, encaixar a videoaula. É claro que eu não vou conseguir, nos momentos livres, ver uma videoaula de matemática. É muito difícil, eu não vou entender, a não ser que seja, eu vou só escutar aqui sobre tabela verdade, mas eu não vou entender de fato. Né? Mesmo que você veja videoaula, você vai precisar de leitura, porque sua prova vai exigir leitura. Você vai precisar estar lendo, você vai precisar estar preparado ali para interpretar texto. O ler em si, o PDF, ele vai te ajudar em várias situações. Vai te ajudar a ficar mais rápido na leitura, vai te ajudar na compreensão de texto, para a tua prova de português, principalmente se você tem dificuldade. Agora, claro, se você tem uma hora vaga e só pode ver videoaula, veja videoaula. É claro que o videoaula, em algumas matérias, elas vão te ajudar, isso é fato. E não perca essa ferramenta. E como é que você vai escolher videoaula? Escolha o melhor professor. Não escolha, por exemplo, o cursinho, o cursinho tal. Eu gosto de focar em professor. Quem é o melhor professor de português? Pra mim, é o Elias lá do Gran, é a Gisele, a Adriana. Esses são professores excelentes, né? Então, assim, esses professores, na matemática, é o Dionizinho, é o Guilherme, esses professores todos eles são excelentes. Mas um vai ser bom, por exemplo, em FCC, outro vai ser bom em CESP. E assim você conhece e escolhe só um professor. Não adianta você também ficar escolhendo todos os videoaulas. Você tem que escolher um. E, claro, viu videoaula? Questão. O que vai fazer a diferença é terminar a videoaula e eu vou fazer o quê? Vou fazer menos questões que o professor fez, pra me ver se realmente eu entendi e aprendi. E isso vai fazer você aprender, vai fazer você praticar, né? E com certeza, mesmo que você veja videoaula, mesmo que você lê o PDF, você vai errar de questão. Principalmente essa matéria, matemática, física. Às vezes você não vai entender. Então, assim, não existe um método de fato ali que seja certo ou errado. É sempre o seu momento, sempre o seu contexto e sempre quantas horas disponíveis você tem para isso. Então, assim, videoaula é bom, PDF é muito bom, questões não pode faltar. E hoje em dia o Anki também ajuda muito, porque essa questão de você se recordar da matéria, ela faz total diferença quando você está estudando. É um estudo realmente ativo ali. E não abandone videoaula, não abandone. Se precisar de uma matéria, veja videoaula, que isso vai lhe ajudar. Mas saiba que o que vai fazer diferença é leitura e questão, leitura e questão. Isso vai fazer diferença em todas as matérias, inclusive raciocínio, matemática, contabilidade, português, isso vai fazer diferença. E no português sempre, muitas questões de prova, muitas. Você vai errar muito, mas você vai ficar bom. E aceite errar. Meu percentual tá 30%, não tem problema. O importante é que você tá fazendo. E se eu tô com 30%, eu vou ver ali uma aula do professor, por exemplo. Vou dar um exemplo fazendo várias questões ali de FGV, português, dificuldade extrema. Aí tem um curso da FGV, inclusive, bota pra alguns alunos ali de português, da Adriana. Ajuda muito. Você começa a entender, a FGV queria isso. Você não sabe, entendeu? Ela não deixa claro. Então, assim, utilize todas as ferramentas que façam sentido pra você.